Olá, meu amigo, olá, meu aluno, você que está estudando para concurso público, estou aqui com o desafio de matar a questão difícil na sua prova. Vamos falar do exame toxicológico, em que os alunos têm muita dificuldade, o tema não é trabalhado com esse enfoque que tem que ser trabalhado para concurso público. Então a gente vai falar do tema com o aprofundamento que ele merece, para que você tenha uma compreensão ajustada. Deixa eu colocar aqui para você a telinha, né? E diz o seguinte, olha, exame toxicológico, introdução. Por que o exame toxicológico é medida preventiva da segurança viária? Vamos trabalhar a finalidade, né? Com que finalidade foi criada a norma do exame toxicológico? Olha, o que se quer com essa norma é a aplicação do poder de polícia preventivo a ser trabalhado pelos órgãos de trânsito. De uma maneira mais clara para você. A gente coloca a obrigatoriedade do exame toxicológico para evitar que pessoas dirijam usando drogas ilícitas. Tranquilo? Tem drogas lícitas também que ele detecta, como anfetamina, barbitúrico, mas essas drogas que alteram a capacidade psicomotora do condutor, ela é apurada no exame toxicológico e é muito mais do que uma apuração pontual. Você tem uma janela, né, de 90 dias para trás que esse exame toxicológico age. E esse exame toxicológico é obrigatório para quem? Olha, o que se pensou na exigência do exame toxicológico, quais são os acidentes de trânsito que mais agridem o interesse coletivo? São os acidentes praticados por veículos de maior porte, caminhão, ônibus, carreta. Então, categoria C, D e E, esse exame toxicológico passa a ser obrigatório a cada 2 anos e meio, se você tem até 70 anos. Ou seja, se a validade da sua carteira for 3 anos, você não precisa fazer o exame toxicológico. O exame toxicológico ele está no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 148A, e foi trabalhado pela Lei do Motorista Profissional, Lei 13.103, que exige o exame toxicológico lá na CLT, porque foi alterada a CLT, dizendo para você trabalhar numa empresa e no exame demissional tem que ser feito o exame toxicológico. E é legal de você pensar que nós estamos buscando motoristas doentes, porque nós estamos falando de uma doença, que precisam se tratar para dirigir veículo automotor. E queria trazer para você uma reflexão, porque quando você escutar falar de exame toxicológico, parece que ele não seria exigível por violação à intimidade, à privacidade, só que do outro lado, você tem que sopesar esse direito à intimidade, à privacidade, quando o seu direito ele afeta o interesse coletivo, a vontade de você ter a segurança viária. Então, para que a segurança viária seja estabelecida, à vontade de todos, você pode restringir um direito individual de forma preventiva, poder de polícia preventivo. Vou colocar na tela para você poder tirar uma foto, eu não sei de onde você está assistindo esse vídeo, do que foi falado aqui, beleza? Bem, então agora eu vou avançar para um outro tópico no exame toxicológico, base legal do exame toxicológico. Olha, o que você tem que saber sobre o exame toxicológico para fazer uma boa prova é o artigo 148A do Código de Trânsito Brasileiro e o artigo que trata das infrações para que tenha efetividade a exigência, que é o artigo 165B, C e D. Lá nesses artigos do Código de Trânsito Brasileiro, ele não vai falar só da obrigatoriedade, né? Quando você vai no capítulo das infrações, você vai ter informação do que acontece quando você não faz o exame no prazo certo, né? O que acontece quando você é flagrado com o exame vencido dirigindo um veículo da categoria C, D e E, o que acontece quando você é flagrado dirigindo um veículo da categoria C, D e E, com o exame que deu positivo, ou seja, você não poderia conduzir. Um tema bem legal de ser discutido é: mestre, fiz exame toxicológico, deu positivo, tem direito à contraprova? Tem.
a ser feita em 90 dias. Você faz a conta-prova e dá positivo novamente. O que acontece? Suspensão imediata do direito de dirigir, e é bem legal de você pensar que a natureza jurídica dessa suspensão imediata não é de sanção, não é de penalidade. Essa suspensão imediata, em que pese o nome suspensão, é uma medida administrativa. É uma ação que se faz imediatamente para cessar a continuidade do ato infracional. Então, a suspensão imediata, ela não tem processo administrativo. Você pode questionar ela? Pode, porque é um ato da administração, você pode pedir uma revisão de ato, mas não é um processo administrativo com defesa e recurso. Tudo bem? Então, é bem legal de você pensar. Vou colocar aqui na tela para você. Isso foi o que nós acabamos de tratar. O próximo tópico trata da regulamentação do CONTRAN sob o tema. Olha, a resolução do CONTRAN que trata do tema é a a resolução 923, que foi alterada pela 1009, de 2024. Essa resolução, ela veio tirar dúvidas importantes acerca da aplicabilidade, do funcionamento do exame toxicológico. Essa é a função do CONTRAN, fazer funcionar a norma do Código de Trânsito Brasileiro. Ele complementa o conteúdo da lei. E vai dizer para você, olha, o laboratório tem prazo para dar o resultado? Tem, 30 dias. Você com aquele resultado, se o envio não for automático para o órgão de trânsito, quanto tempo você tem para apresentar aquele resultado? Você tem 90 dias. Beleza, uma vez apresentado e inserido no RENASH, quanto tempo de validade do exame toxicológico? 2 anos e meio, tranquilo? O exame toxicológico também é exigido na obtenção e renovação da carteira. Na obtenção da carteira, o artigo 147 do CTB diz que tem que ter exame médico. Em que momento entra o toxicológico? Ou concomitante ou anterior, beleza? Então, essas são as informações que essas resoluções vai te dar, né? São as dúvidas que vão surgir à medida que você for lendo o tema. Deixa eu avançar aqui. Então, vamos colocar aqui, olha, na telinha para você, para a gente discutir aquilo que você quer discutir. Infrações relacionadas ao exame toxicológico. Existem as infrações sistêmicas. O Joel Mendes, que é um professor de legislação de trânsito aqui do Estado, diretor do RENASH, é uma celebridade. Ele gosta da expressão infrações sistêmicas, aquelas infrações que o órgão apura com um simples vasculhamento do sistema. Tudo bem? Ou seja, o órgão consegue perceber pelo seu RENASH se você fez ou se você não fez o exame toxicológico. E aí, se ele tiver vencido, você tem 30 dias para renovar. Existe uma tolerância de 30 dias. E se ele tiver vencido após esses 30 dias, você pode ser autuado com fundamento no artigo 165-D. Não realizar o exame periódico após 30 dias do vencimento. Tudo bem? Essa é a chamada multa de balcão ou infração sistêmica que o professor Joel gosta. Existem 2 outras infrações na via, infrações de conduta, que é dirigir sem ter feito o devido exame. Olha que ele fala de dirigir, só que esse dirigir é a categoria C, D e E, beleza? E você pode dirigir também com o exame toxicológico dado positivo, que é o artigo 165-C. Tudo bem? Nós estamos falando de infração gravíssima, beleza? Com fator multiplicativo e suspensão de direito de dirigir. Essa suspensão aqui você tem que tomar cuidado. Essa suspensão aqui é aquela aplicada como penalidade, que pode ser um processo concomitante à multa. O que você tem que separar é o seguinte: nas infrações de conduta com toxicológico, dirigir com toxicológico vencido ou positivo é uma competência comum dos órgãos de trânsito.
os órgãos de trânsito podem fiscalizar essa infração, como a Polícia Rodoviária Federal na via, os municípios podem fiscalizar o exame toxicológico vencido o condutor dirigindo C, D e E na via. Agora, vencido há mais de 2 anos e meio, consultando o sistema, somente o Detran pode fiscalizar e aplicar a sanção. Aqui eu trato da divisão das infrações, né, apurada com fundamento no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é a Resolução 985. Trago para você os códigos de enquadramento. Isso aqui é importante para quem efetivamente vai fiscalizar. Vou deixar o print aí, a finalidade aqui é concurso público, mas não nos interessa muito, né? Aí eu coloquei aqui as penalidades, né? Todas são gravíssimas. A multa é gravíssima vezes 5. E se houver reincidência em 12 meses, a multa vira gravíssima vezes 10. Tudo bem? Com a suspensão do direito de dirigir. Olha, você tem que tomar muito cuidado com reincidência nesse tipo de infração. Só existe reincidência depois que a primeira infração é apurada. Reincidência não é praticar uma infração hoje, praticar uma infração amanhã. Essa segunda infração só significa reincidência depois que a primeira foi apurada e teve o devido processo legal e transitou em julgado, beleza? Sob pena de você aplicar a sanção errada se a primeira for cancelada, por exemplo. E a reincidência, ela se dá numa apuração sistêmica, porque uma infração pode ter sido constatada pela Polícia Rodoviária Federal e outra constatada pelo Detran na infração de dirigir com o exame vencido, por exemplo. Beleza? Então a gente tem essas sanções previstas, né? Toma muito cuidado que existe, né, a suspensão automática quando o exame periódico der positivo, a previsão que seja de 3 meses até que você obtenha o exame negativo. Beleza? Toma cuidado que essa suspensão imediata, em que pese o nome suspensão, ela tem natureza de providência cautelatória, ou seja, prevenção aplicada para evitar o cometimento da infração. Tem natureza jurídica de medida administrativa. Regra operacional relevante. Olha, só autua no dirigir se estiver dirigindo categoria C, D e E, né? A resolução que matou essa dúvida, porque o CTB não fala. Resolução 1009. Vamos lá. Próximo tópico, né? Direito de defesa, contraprova e recurso. Já falei para você na introdução. Você fez o exame, deu positivo, você tem direito à contraprova. Se você não concorda com os 2 exames positivos, você pode pedir uma revisão de ato e a suspensão ela é imediatamente aplicada. Notificação e prazos, né? Você é informado 30 dias antes do teu exame vencer, via sistema de notificação eletrônica, na sua CNH digital também chega um aviso, o exame venceu, você tem que renovar, beleza? Então existe esse aviso 30 dias antes, sistêmico, isso é regulamentado pelo CONTRAN, e uma vez praticada a infração, você pode ser notificado via sistema de notificação eletrônica ou via postal, caso você não opte pelo sistema de notificação eletrônica. A resolução 923, ela também trata da trilha de auditoria para entender se esse exame toxicológico está sendo efetivamente feito, quem está vendendo, quais são os valores praticados, se está havendo sonegação. Então, o valor da nota fiscal da empresa que realiza o exame toxicológico tem que ser efetivamente o valor que o motorista paga. Isso é legal de você saber, né? É uma fórmula de tentar impedir que naquele exame não esteja o seu cabelo, a sua unha, né? A matriz biológica escolhida pela resolução. Tranquilo? Próxima telinha aqui. Vamos lá. Doutrina e jurisprudência acerca do exame toxicológico. É legal? É legítimo? Doutrina, né?
Poder de polícia preventivo, exame toxicológico, ele é legal, né? O dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro legitima restrições proporcionais para evitar o dano coletivo. O toxicológico se ajusta a essa racionalidade, é um controle sobre o direito à intimidade para que o coletivo ganhe com isso. É o que se discute aí, é uma atenção a direitos fundamentais, né? Segurança viária e direito à intimidade, e nesse momento optou-se pela segurança viária, né? O que já foi consolidado na jurisprudência. Vou colocar uma aqui do STJ, né? O STJ fixou tese da obrigatoriedade do exame toxicológico para motorista autônomo de transporte escolar. Útil para mostrar que não só a CLT atinge o porte da categoria e atividade. Então, olha que radical. Já existe doutrina, já existe jurisprudência validando o exame toxicológico, não é uma elucubração do legislador. O exame toxicológico, discussão crítica, funciona? É proporcional? Argumento pró, né? O que a gente tem a favor do exame toxicológico? Pressionado contra o uso. Olha, o que se pensou, estava lendo aqui porque eu não lembrava da pesquisa, né? O que se pensou sobre o exame toxicológico é você colocar uma janela de 90 dias para você não pegar infrações pontuais. Então, quando você pensa no exame toxicológico, você pensa ele de uma maneira muito mais ampla do que a fiscalização da embriaguez, por exemplo, que ela é pontual, né? As críticas que a gente tem é o custo, né? O tempo que o condutor perde, o que a empresa perde, os erros dos laboratórios, né? A amplitude, né? Porque não pega todos os condutores. Então, existe essa crítica pelos defensores de que o exame toxicológico não deveria existir. Olha, eu vou colocar até aqui minha cara na tela para deixar consignado uma crítica. Não é uma crítica ao exame, é uma crítica ao sistema. Se você pensar que o exame toxicológico veio para reduzir acidente, né, a gente tem que fazer um paralelo sobre a efetividade do exame, se está onerando, né, o trabalhador, o motorista profissional, resolvendo um problema que é uma quantidade de acidentes de trânsito, ou se não está resolvendo problema nenhum, né? Uma vez ocorrendo um acidente de trânsito, você ainda constata que ele ocorreu por pessoas drogadas, pessoas com exame vencido, pessoas com exame positivo. Então, tudo isso deve ser trabalhado, né, numa análise comparativa. Como que era antes e como é que está sendo agora, para ver se existe uma efetividade ou se o exame toxicológico é apenas um lobby de empresa que realiza exame que quer ganhar dinheiro com isso, né? Não pode ser a norma pela norma, tem que ser a norma com resultado. Então, a crítica aí foi feita, tranquilo? Então, eu ia colocar aqui para vocês mapas mentais, quadro de resumo, né? O meu assistente aqui de IA, que me ajuda muito em tudo, mas não é necessário, né? Parece que a gente já venceu o tema. Um abraço.